contato, mas está agora online e vai receber o melhor nesta noite. Nosso tema precioso no nosso telão: voltando a ter saúde. Quem está recebendo a saúde de volta? Diga amém. Diga para mim esta palavra. Parte 6. Diz Mateus 5, 1, 2 e 9. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus, o autor da paz, ama e recompensa os pacificadores. Vamos ouvir a voz de Deus hoje a respeito de paz e também da falta dela. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos a Ti, Senhor. Conforme diz a Bíblia, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa é a relação, o vínculo que a Tua igreja tem contigo, Senhor. Nós pertencemos a Ti e Tu pertences a nós, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor, nesta noite, nós queremos Te ouvir, Senhor. Ninguém veio aqui ouvir a Bispa Solange, Pai. Todos que aqui estão e pela internet estão para Te ouvir, Senhor. Portanto, fala aos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, que está agindo neste lugar entre nós, convença, revele aquilo que precisa ser conhecido, Jesus, para que haja cura, para que haja a volta à saúde, Pai. Nós agora, Senhor, não impediremos, Pai, com a nossa lógica, com a nossa razão, com as nossas picuinhas humanas, nós não impediremos, Pai, o Teu agir no meio da igreja, em nossas vidas, Pai. E sairemos daqui curados, restaurados, erguidos, saudáveis, em nome e para a glória de Deus. Assim cremos e assim confessamos, em nome de Jesus, amém. E toda a igreja do Pai que confessa a saúde, diga amém. Amém, aleluia. Obrigada, pastora. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Agindo Deus na sua vida, ninguém pode impedir o seu agir. Nós estamos numa série muito preciosa, e esta é a 6ª mensagem, sobre voltando a ter saúde. E eu quero lembrar que o início de qualquer cura começa pela harmonia. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo, a alma e o espírito precisam viver em harmonia, em equilíbrio. O corpo se cura quando o emocional, o mental e o espiritual estão equilibrados e estão em harmonia. A doença física, seja ela crônica ou não, ela é consequência de desequilíbrios. Muitas das doenças são derivadas de fissuras emocionais. Muitas doenças físicas, mentais, são consequência, são o resultado de quebras no emocional. A pessoa, por exemplo, que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que se droga, essa pessoa tem um estilo de vida que causa sintomas físicos, logicamente. Mas por trás do estilo de vida, essas pessoas têm desequilíbrios. Elas têm desequilíbrios emocionais, mentais ou espirituais. Desequilíbrios que fazem com que a pessoa faça determinadas escolhas autodestrutivas.
Então, a pessoa que tem uma escolha na vida autodestrutiva, é porque ela já vive um desequilíbrio mental, emocional ou espiritual. Nós somos, igreja, na maioria dos casos, corresponsáveis pelas nossas doenças. Sabiam disso? Nós participamos, na maioria dos casos, das nossas próprias enfermidades. E hoje nós vamos aprender, com a palavra de Deus, uma vez mais, a conquistar uma saúde perfeita e longevidade, durarmos muitos anos, mas com qualidade de vida. Diga, longevidade com qualidade de vida. Muito bem. Existem pelo menos 18 áreas que geram doenças e enfermidades. E nós temos, a cada mensagem desta série, atacado algumas destas áreas pelo conhecimento, não é? Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele foi recebido como membro recentemente aqui na igreja. Não sei se o irmão Hugo Daniel está aqui hoje, acho que ainda não chegou ou não veio. E ele me dizia o seguinte: lá no antigo ministério, extremamente legalista, cheio de campanhas, cheio de, enfim, de coisas que nós conhecemos bem, perguntaram: o que é que você está fazendo? Porque você você largou um compromisso para ir à igreja numa determinada noite dessas. Ele diz: porque eu estou agora numa série de cura e libertação. A pessoa diz: uou, Cristo vive! Cura e libertação se renderam. Ele disse: pela palavra, pelo conhecimento, sem sacrifício, sem carnê, sem óleo, sem monte, sem jejum, pelo conhecimento da verdade, há uma libertação e nós temos cura por causa dessa libertação. Amém? Então, é importante que nós ataquemos estas áreas para que a gente, pelo conhecimento e pela ação, a gente se veja livre, liberto de tudo isso que gera enfermidade na vida. Vamos dar uma passadinha, uma vez mais, pelas 18 áreas que geram doença. Falta de paz. Hoje eu vou tratar especificamente deste ponto. Falta de paz. Pensamentos negativos. Sobrecarga de trabalho. Dependências químicas. Expectativa sem esperança. Problemas de dieta, preocupações e ansiedades, vou tratar disto também hoje. Crises e atritos dentro das famílias, vou tratar disto também. Memórias feridas, vou tratar disto também. Remorsos, vou tratar disto também. Problemas financeiros, relações quebradas, vou tratar disto. Problemas dentro do casamento também. Erros do passado também. Perfeccionismo. Ressentimentos, vamos falar disso. Necessidade de controlar tudo. E maus hábitos. Então aqui estão algumas áreas mais importantes que geram doenças. Vamos lembrar então o que Jesus disse no Sermão do Monte, uma vez mais em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados por quem? Jesus já nos chama de filhos. Somos filhos, e uma vez filho, filho para sempre. Seremos chamados de filhos de Deus por quem? Pela sociedade. Pelas pessoas que estão à nossa volta. Você se recorda que a Bíblia Sagrada, e nós já estudamos isso várias vezes, diz que existe uma ardente expectativa da criação. Que o mundo geme por conhecer os verdadeiros, o quê? Filhos de Deus. Então, os filhos de Deus verdadeiramente se tornarão conhecidos quando eles forem pacificadores. Pessoas de paz. Portadores da paz. Pessoas que vivem em paz. Então, a minha pergunta é: como ser um pacificador? Como ser um promotor da paz? Um agente da paz?
Se a maioria das pessoas, incluindo os crentes, estão sem paz, estão cheios de ansiedades, nervosismos, inquietações, como uma pessoa que vive nesse estado pode ser um pacificador? Porque o pacificador, ele é, primeiro, feliz, bem-aventurado. Segundo lugar, ele vai mostrar que ele é de fato filho de Deus. Então, por que há tantas guerras no mundo? Por que essa constante tensão internacional? Por que o mundo vive sempre a eminência de novas guerras? Só no século XX, passado, o século passado, 2 grandes guerras assolaram a humanidade. Mas as pequenas, as guerras civis, as guerras nacionais, por que essa constante tensão no mundo? Por que toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? Porque quando nós falamos de guerras lá no Oriente Médio, quando nós falamos de guerras lá, sabe, na Ásia, parece que está longe da gente. Mas existem guerras perto de nós. Existem turbulências nas nossas próprias vidas. Por quê? Por que tanta discórdia entre os homens? Só existe uma resposta. Chama-se por causa do pecado. A explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, a cobiça, o egoísmo e o egocentrismo dos homens. Essa é a verdadeira causa de todas as dificuldades, de todas as discórdias, sem importar se isso envolve indivíduos, se isso envolve grupos dentro de uma nação, ou se isso envolve nações entre si. A causa de tudo isso é a concupiscência, é a discórdia, é o egocentrismo, o egoísmo, a cobiça, é o pecado. Então, a paz, tão necessária e tão falada, nos últimos tempos e procurada, a paz, ela tem a ver com o coração de cada homem e de cada mulher. A paz não vem de fora para dentro, a paz vem de dentro para fora. Então, se nós queremos viver num mundo de paz, a paz tem que ser buscada interiormente. Não vai existir paz no mundo se não existir paz no homem. Se nós queremos ter uma família que vive em paz, não adianta achar que a paz virá para uma casa externamente. Cada pessoa daquela casa precisa ter paz interior. Então, a paz tem a ver com o interior de um homem e de uma mulher. A paz tem a ver com a sua consciência, com o seu pensamento, com a sua memória, o que a pessoa guarda na sua mente. A paz começa dentro de nós. E só depois a paz se manifesta à nossa volta. Com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso inimigo também. Mas sem paz lá dentro, não dá para buscar a paz fora. Então, como é que a paz começa lá dentro? Porque se começa lá dentro, se a paz pode ser passada à nossa volta, desde que ela venha de dentro, então vamos lá para dentro. E como é que surge a paz lá dentro? A paz surge do nosso relacionamento com Deus. É do nosso relacionamento com Deus que a paz começa a jorrar para a vida. Pessoal, individual, mas começa também a jorrar para a família, para a vizinhança, para a escola, para a fábrica, para o escritório, enfim, para a faculdade. Então, viver a paz não significa concordar com todas as pessoas. Porque tem gente que diz, para eu viver em paz eu tenho que ser bobo, então? Eu tenho que concordar com tudo e com todos? Não. Para viver a paz não significa concordar com todas as pessoas, com todas as ideias, com todas as religiões, com todas as tradições. Não. Jesus sempre demonstrou em sua vida, em seus atos, em suas palavras, uma perfeita paz. Porém, Jesus nunca escondeu ou silenciou a verdade.
Jesus sempre falou a verdade, sempre falou o que ele acreditava, mas ele sempre manteve a paz. Ainda que desagradasse a alguns, ainda que alguns ficassem até irados, mas Jesus nunca perdeu a paz. Então, nós jamais devemos procurar o conflito. Nós devemos procurar a paz. Mas eu não posso procurar a paz com meu irmão se eu não tenho paz com Deus e comigo. Então, a primeira iniciativa para se ter paz é procurar paz com Deus. Depois, eu tenho que ter paz comigo. E só depois é que eu posso procurar a paz com as pessoas que estão à minha volta. Então, por aí você sabe, jamais devemos procurar o conflito, ou, o que é muito pior, sermos responsáveis por ele. Pelo contrário, nós somos chamados para pacificar. E nós devemos ativamente buscar a paz. A Bíblia diz, nós devemos seguir a paz com todos. E até onde depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. Ainda que eles discordem de nós, ainda que eles sejam opostos a nós. Em Filipenses 4, 4-7 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus é a conclusão do que foi falado antes. Eu já vou explicar. É a consequência dos 3 versículos que eu li antes. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque não é uma paz humana, não é uma paz que o mundo dá, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, a paz de Deus guarda os nossos corações e mentes quando nós vivemos em paz e quando nós, apesar dos pesares, nos alegramos no Senhor. Quando a nossa moderação, o nosso equilíbrio é visto por todos. Quando você vê uma pessoa que o equilíbrio e a moderação não existem, esta pessoa jamais terá paz. Jamais viverá em paz. E não pode, por não viver em paz, ser um pacificador, um promotor da paz. Então, quando a pessoa, apesar do que ela vive, ela consegue se alegrar no Senhor, quando a moderação, o equilíbrio é visto por todos, é observado, quando a pessoa não anda ansiosa, quando ela ora a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará esse coração e essa mente. Você percebe que tem uma condição para a paz abrigar o coração e a mente? Bispo, nós estamos falando tanto de paz, por quê? Porque a falta de paz gera muitas doenças. Eu já vou lhe mostrar uma série delas. Então, o que é paz? Paz é a ausência de conflitos e perturbações na vida espiritual, moral e social, adquirida através da comunhão com o Espírito Santo. Então, veja que conceito. O que é paz? É a ausência de conflitos, ausência de perturbações. Quer dizer que se alguém está vivendo em muitos conflitos e perturbações, seja na vida espiritual, moral ou social, ela já quebrou a comunhão com o Espírito Santo. Ainda que tenha sido esse conflito, essa perturbação provocada por um terceiro. Se há conflito na vida, se há perturbação na vida, tem uma interrupção da comunhão com o Espírito Santo. Porque a paz é a ausência de conflitos e perturbações. A paz, ela é adquirida somente através dessa comunhão íntima, desse relacionamento perfeito com o Espírito Santo. Então, volto a dizer, se alguém está em conflito e perturbações na vida espiritual, moral e social, logo não está em perfeita comunhão com o Espírito Santo de Deus. O que é preciso fazer? É preciso, então, saber o que ocasionou essa quebra de comunhão com o Espírito Santo.
Se você não procurar descobrir o que quebrou a sua comunhão com o Espírito Santo, você não volta a ter paz. Isso aqui é muito sério, amados. Você quer saber o que é paz no grego? Olha só. No grego é unir, colar alguma coisa que está quebrada. Quer dizer que quem está sem paz tem algo quebrado em sua vida. Começando pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, o que é a paz? A paz é a comunhão íntima com o Espírito Santo. Por causa desta comunhão, não há conflitos, não há perturbações. Mas quando há conflitos e perturbações que não são, digeridos, que não são consertados conforme a Bíblia ensina, há uma quebra da comunhão com o Espírito Santo. Quebrou a comunhão, a paz não se manifesta. A ausência de paz. Então, amado, você está permitindo que emoções negativas perdurem em seu coração? Se você está permitindo que perturbações, conflitos, emoções estranhas estejam aí no seu coração, você, por causa disso, quebra a sua comunhão, porque é inevitável, com o Espírito Santo. E aí, a paz se vai. Então veja, a ansiedade e o medo são respostas humanas normais a um inesperado acidente, a uma tragédia, a uma crise, a uma situação perturbadora, a más notícias. Então assim, não há problema em sentir essas emoções. Não há problema em se irar, não há problema em ficar ansioso, não há problema em ter medo diante de uma situação inesperada, de uma tragédia, de um acidente. Não há problema. São parte do sistema interno de alarme que Deus criou em nós. E toda pessoa, ela sente ansiedade, medo e ira na vida. Toda pessoa sente isso. Agora, o erro está onde? O erro está em nós aceitarmos essas emoções e permitirmos que essas emoções encontrem lugar em nossos corações. Por quê? Porque se a gente permitir que o medo, a ansiedade, a ira, a raiva, o ódio encontre lugar nos nossos corações, as nossas emoções se tornarão cronicamente feridas. Então essas emoções negativas passam a ser crônicas, constantes na vida, e tornam-se então o nosso principal pensamento e atitude. Vou lhe falar isso praticamente. É aquela pessoa que guardou um ressentimento, guardou uma mágoa, guardou uma ira, ficou com medo de uma situação, ou está com medo de uma situação, está ansiosa, esta pessoa, porque não sabe como aquilo vai se desenvolver. Só que aquilo não foi apenas um alerta para a pessoa resolver a situação. Aquilo foram emoções que se instalaram no coração. E viraram emoções crônicas. E a pessoa vive assim. Quando a pessoa vive assim, é isso que está na cabeça dela o tempo todo. As atitudes dela são sempre em função disso. Quando ela abre a boca, ela só fala disso. Se isso envolve pessoas, são sempre os nomes que saem da boca dessas pessoas. Por quê? Porque aquelas emoções negativas, os ressentimentos, viraram emoções doentes, crônicas. Estão lá já instaladas. Então, vou pôr no telão uma frase que eu achei fantástica, que você precisa entender. A falta de paz é um sintoma, e não apenas uma causa de doença interior. É que a falta de paz, ela gera doenças físicas. Mas quando alguém já tem falta de paz, ali está um sintoma de que ela já está doente no emocional. Se alguém tem falta de paz, já tem uma doença na alma que está instalada. Isso é importante. Sentiu falta de paz? Eu quero paz, o que eu quero na vida é paz. Essa pessoa já está doente. É isso que precisa saber, emocionalmente já há uma doença. Quando as pessoas começam a clamar por paz, eu quero paz, eu só quero um pouco de paz. Isto é um sintoma de uma doença emocional. Quando há falta de paz, está aí o sintoma.
Já está instalada a doença, porque algo já foi quebrado interiormente. E eu vou lhe dar um exemplo muito claro de como as pessoas oram. Por exemplo, ao invés da pessoa dizer assim: Senhor, perdoa-me porque eu menti. O que ela diz? Ela prefere acreditar que Deus lhe dará paz, pedindo por paz diretamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que mentiu, em primeiro lugar, ela exaltou o pai da mentira, o diabo. Consequentemente, em segundo lugar, ela quebrou a comunhão com Deus. Se ela quebrou a comunhão com o Espírito Santo, o que aconteceu? A paz se foi. E a pessoa começa a sentir a vida sem paz, por todo lado. E aí ela vai orar e diz: Senhor, me dá paz. Jesus, eu quero paz. Ela não vai ter paz. A oração é: Senhor, perdoa-me porque eu menti. E esse perdão e esse assumir de onde foi a causa da ruptura com o Espírito Santo é que traz a paz de volta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é importante porque há muita gente no meio da obra de Deus que precisa de paz, mas precisa ir à causa da falta de paz e acertar a causa, porque aí a comunhão com o Espírito Santo volta e a paz, ela é naturalmente restabelecida. Amém? É importante saber o que é que quebrou a comunhão com o Espírito Santo. E quando quebra a comunhão com o Espírito Santo, provavelmente quebra uma série de outras coisas. Então não pode haver paz. É preciso desmascarar o erro e não encobri-lo. Veja o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais vai ver alguma coisa andar na vida. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, alcançará paz, alcançará a comunhão com o Espírito Santo restabelecida. Então, quando há falta de paz, as pessoas podem seguir por dois caminhos. Querem ver? Primeiro deles, se aproximam de Deus para serem curadas de suas imundícies de vez. Então, assim, quando há falta de paz, quem sabe que a paz foi embora, foi cortada porque errou, porque alguma coisa está quebrada, ela tem uma opção. A primeira e a correta e a bíblica é se aproximar de Deus e ser curada daquilo que fez de errado, daquilo que causou a ruptura, de vez para sempre. Ou ela pode fazer outra coisa. Se afastam de Deus, porque acham que o que fizeram não é errado, não é pecado, e fingem uma paz que é falsa. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela sabe que ela fez uma coisa errada, mas ela não quer reconhecer aquilo, ela não quer admitir aquilo, ela não quer voltar à comunhão com o Espírito Santo, desmascarar aquele erro e voltar a ter paz. Ela prefere ignorar aquilo que ela fez de errado e então ela busca por uma paz que ela nunca vai encontrar, porque é falsa, lá fora, no mundo. Estão aí muitas pessoas que se afastam da igreja. Por quê? Porque ao invés de virem corrigir e se acertar com Deus, o que fazem, Natália? Vão embora, achando que aquilo não é errado, mas como aquilo quebrou a paz, eu vou procurar em alguém, alguma coisa, lá no mundo, uma paz. Só que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Então, uma falsa paz. Na verdade, não há paz. Na verdade, não há comunhão nenhuma com o Espírito Santo. Na verdade, não há nada certo na vida desta pessoa. Então, no telão, por favor. Só aos tolos cabe ter e obter paz longe de Deus. Ninguém, em sã consciência, ninguém que tenha sabedoria de Deus, pode imaginar que vai obter paz longe de Deus. Longe de Deus se vive num inferno.
Só em comunhão com Deus se obtém a paz. Romanos 8,6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se quiser continuar da carne, vai morrer. Não estou falando morte física, necessariamente. Até pode ser, pelo açoite de Deus. Mas morre. Morre saúde, morre sonhos, morre o vigor, morre a energia, morre relacionamento. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, se desmascarar o erro e voltar à comunhão com Deus, aí dá para a vida e paz. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, perdeu a paz, a primeira coisa é voltar para Deus e buscar o colar, buscar unir aquilo que se quebrou. Em primeiro lugar com Deus, depois consigo, depois com tudo que precisar, com quem precisar. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Agora você vai entender uma coisa. Se o fruto do Espírito, uma das manifestações, é paz, quando a comunhão com o Espírito Santo é quebrada, o que aconteceu com esse fruto? Sumiu. Não tem esta manifestação. Tanto a paz como as demais manifestações do fruto do Espírito não se manifestam. Não é que o Espírito Santo se retira. É que as manifestações do Espírito, como paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, vão embora. É por isso que quando a paz vai embora, a pessoa já não ama mais, a pessoa já não se alegra mais, a pessoa não tem mais paciência com nada nem com ninguém, a pessoa já não é mais boazinha, ela é mazinha, a pessoa não é mais fiel, não é mais nada. Por quê? Porque toda a manifestação do fruto fica apagada, fica inerte. Então, foi quebrada a comunhão com o Espírito Santo. Segundo aos Tessalonicenses 3,16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, o Senhor Jesus é o Deus da paz. E Ele quer nos dar paz continuamente. E Ele quer nos dar paz em todas as circunstâncias, até aquelas de arrancar os cabelos, de bater a cabeça na parede, de chorar a noite inteira. Todas estas circunstâncias da vida, as perdas, as dores, as frustrações, tudo. O Senhor quer nos dar a paz em todas estas circunstâncias. Na perseguição, na fome, nas necessidades, nas injúrias. O Senhor é o Senhor da paz. Então, amados, independente das circunstâncias, nós não podemos quebrar a comunhão com o Espírito Santo, porque é a fonte de paz que nós temos para suportar aquelas coisas que nós passamos nesta terra. Por isso que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, se você tem comunhão com Deus, você passa por cada perrengue nesta terra e você não entende como é que você tem paz. Como é que você dorme, como é que você se alegra, como é que você chega aqui e dança, e pula, e louva. E não é hipocrisia, é fruto do Espírito Santo, porque há comunhão com o Espírito Santo. Os frutos se manifestam, nada rouba a paz. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Bispo, o que é isso? A inimizade rouba a paz. Quando coisas são coladas, são unidas, a paz volta. Quando coisas são quebradas, são desunidas, a paz vai. Então a inimizade faz coisas se quebrarem. A paz vai embora. Amém? A inimizade rouba a paz. Se você tem na sua vida paredes de separação, se você tem na sua vida inimizades, não venha me dizer que você tem paz, porque não tem. Deus não pode ser chamado de mentiroso. Então, se tem inimizade,
já tem uma quebra com pessoas. E se tem inimizade e não consertou, já quebrou a comunhão com o Espírito Santo. Porque você não pode quebrar com pessoas e manter com Deus. Então, se quebrou com pessoas e quebrou com Deus, não tem paz. Então, não me diga que tem parede, tem muralha e pode viver em paz. Não pode viver em paz. Então, agora eu quero entrar aqui na parte final da mensagem. E eu quero, junto com você, atacar um dos maiores destruidores da paz, gerador de muitas doenças e enfermidades, levando inclusive à morte. Trata-se de algo que quebra com o Espírito Santo, quebra com a igreja, quebra com tudo e com a vida. Chama-se falta de perdão. Você sabia que, de acordo com as estatísticas médicas, 60% das doenças são de origem emocional. 60% das doenças são de origem emocional. E dentre essas 60% de origem emocional, 90% de origem emocional é por falta de perdão. É alarmante, mas isso é dado da Organização Mundial da Saúde. 90% das doenças emocionais é devido à falta de perdão. Por que você acha que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7? Uau! Que Jesus bom, não é? Ele estava preocupado também com a nossa saúde e com a nossa longevidade. Porque falta de perdão mata, atrofia, encurta a vida. Perguntaram para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Ele disse: quantas você acha? Aí quiseram fazer uma média com ele, disseram: 7 tá bom? Jesus disse: 7? Eu, porém, te digo, 70 vezes 7. Ele estava cuidando da saúde do seu povo, cuidando da longevidade do seu povo. Amados, quando nós achamos que alguém nos ofendeu e nós não conseguimos perdoar, a ofensa, ela vem continuamente ao nosso consciente. E isso sensibiliza todo o nosso metabolismo, todo o nosso corpo, não é? E vai causando algumas coisas. Por exemplo, insônia, depressão, hipertensão. Consequentemente, vai aumentando os efeitos das doenças cardíacas e outras doenças. Muita gente não sabe por que tem aumentado tanto, não é? Os hipertensos na face da terra. Não é por causa da gordura. Não, não é só por causa da gordura. Não é por causa de um histórico familiar. Eu fui pesquisar isso e eu achei dados incríveis para passar nesta noite de conhecimento. Uma grande porcentagem de hipertensão arterial é causada por falta de perdão. Apenas 10% dos casos de hipertensão arterial têm suas causas específicas detectadas. Isto significa que na maioria dos casos, 90% é rotulada de hipertensão arterial essencial, ou seja, sem causa orgânica definida. Isso quer dizer que a causa é sentimental, a causa é emocional. Então, a ira ou a raiva podem levar à morte. A falta de perdão produz um estresse emocional que pode desencadear arritmias, pode levar à morte súbita, pode estimular vias do sistema nervoso central, as quais afetam fortemente o funcionamento cardiovascular. Então, a ciência já comprova o que a Bíblia diz há muito tempo, que a ira ou a raiva é um estado emocional que com maior frequência se associa à isquemia miocárdia e a arritmias muito graves. Ou seja, a falta de perdão produz depressão. Todo deprimido tem um problema emocional. E é bem provável que
que uma grande parte dos deprimidos tenha como problema emocional a falta de perdão. E essa falta de perdão que leva à depressão, pode levar também ao infarto do miocárdio. A depressão pode afetar a coagulação e a trombogênese, sendo, portanto, fator de risco para doenças coronárias e infarto do miocárdio, inclusive tromboses. Então veja, olha o problema de saúde causado por uma falta de perdão. A falta de perdão, ela traz desarmonia no sistema nervoso. E eu busquei alguns dos efeitos causados por essa desarmonia no sistema nervoso, causada pela falta de perdão. Veja se você identifica alguns efeitos. Tremores ou sensação de fraqueza. Tensão ou dor muscular. Inquietação, fadiga, falta de ar, palpitações, mãos frias e úmidas, boca seca, vertigens e tonturas, náuseas e diarreia, rubor ou calafrios, aumento do número de urinadas, resposta exagerada a surpresas, dificuldade de concentração, memória prejudicada, insônia, irritabilidade. E tudo isso vivenciado sem um breque pode levar à síndrome do pânico. Então, se você tem, meu amado irmão, observado alguns ou muitos desses sintomas, volte-se ao sentimento mais profundo do seu coração e comece a fazer uma limpeza. Vá jogando fora todas as mágoas, rancores, sentimentos de vingança ou revanche. Busque lá no subconsciente, traga ao consciente e elimine por completo. Se alguém lhe ofendeu profundamente, é porque era uma pessoa querida sua. Se machucou a beça, é porque era uma pessoa querida sua. Raciocine comigo. Se um bêbado, que você nunca viu, passar lá na rua, e lhe disser coisas feias, você não se ressente. Aliás, você não perde nem o sono por isso. Você não vai, se alarmar por causa daquele desconhecido, você logo esquece. Mas se uma pessoa que você ama, lhe disser qualquer coisa, com mais dureza, você se magoa. Se essa pessoa é querida, pense comigo, por isso que ela lhe machucou. E se essa pessoa é querida, logo, ela lhe fez também muitas coisas boas. Concorda? Então, comece a enumerar as coisas boas que ela lhe fez e a perdoe. Bom, se não bastasse todos esses dados que eu fui buscar, na Organização Mundial de Saúde, nós temos a palavra de Jesus. Mateus 6, 12 e 14. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Espero que ninguém esteja mentindo ao fazer esta oração, não é? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. É a premissa para você receber a bênção do perdão. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É para obedecer. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Isso serve para oferta de louvor também, não só de dinheiro. Porque é muito bonito levantar as mãos e louvar a Deus. Senhor, eu estou te entregando o meu louvor.
para de louvar um pouquinho, vai primeiro se acertar, depois você volta e levanta a mão, porque senão Deus não recebe esse tipo de adoração. Amém? Jesus valoriza tanto o perdão, amados, tanto. Você sabe que há muitas pessoas nas drogas, na prostituição, há muitos morando nas ruas por falta de perdão. Há hospitais lotados de pessoas que não conseguem perdoar e por isso estão morrendo. Chega de sofrer, igreja. Jesus tem a solução para você hoje. Talvez alguém aqui diga que já até tentou perdoar, mas não consegue. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque nós somos seres lógicos, racionais, olho por olho, dente por dente. É difícil sim, em alguns momentos, mas não é impossível, senão Jesus não mandaria que nós perdoássemos. Então, se você precisa perdoar, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Até porque você precisa de voltar à comunhão com Ele. Porque se você não perdoou, está quebrada a comunhão com o Espírito Santo. Então peça ajuda ao Espírito Santo. E você sozinho com Deus, diga-lhe o nome de cada uma das pessoas que você precisa e quer perdoar. Lembre-se, se há falta de paz, algo está quebrado. E precisa ser colado, precisa ser unido. Como é que eu posso ter isso de volta? Colado, unido. Como é que eu posso ter a paz de volta? Número 1, reconcilie-se com Deus em primeiro lugar. Porque a despeito de qualquer coisa que se esteja vivendo, o primeiro corte foi a comunhão com o Espírito Santo. Diz Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados é tornados puros de novo, justos. Mas a justificação não acontece sem arrependimento. Então, se nós queremos restabelecer a paz com Deus, se nós precisamos dessa comunhão para continuar vivos e com paz, nós precisamos de arrependimento legítimos. Porque justificados nós já fomos, mediante a fé. E aí temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também Jó 22:21 diz, reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz. Então, sem acertar com Deus primeiro, nada de paz. E assim te sobrevirá o bem. Então, acerta com Deus e depois o bem vem. E por esse bem você vai conseguir ir colando tudo que na sua vida foi quebrado. Número 2, confie no Senhor de todo o coração. Isaías 26:3 diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Quem que fica conservado em perfeita paz? Aquele cujo propósito é firme. Tem que arrumar, tem que arrumar. Tem que perdoar, eu vou perdoar. Tem que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Tem que reconciliar, eu vou reconciliar. Não é? Esse é conservado em perfeita paz. O propósito é firme, porque Ele confia em ti. Então confie no Senhor de todo o seu coração. E terceiro lugar, obedeça a Deus e descanse no Senhor. Salmo 119, 165 diz, grande paz tem os que amam a tua lei, a tua palavra. Os que amam obedecem, praticam. Para eles não há tropeço. Eu pergunto, o que está quebrado? Que precisa ser colado na sua vida para que a paz volte e para que você volte a ter saúde. Porque, amado, se você ainda não está doente fisicamente, você tem que pensar seriamente, porque a Bíblia diz que emocionalmente você já está. E se não arruma o emocional, 60% das doenças, a origem é no emocional. Então nós vamos orar, terminando o nosso culto, e nós vamos pedir uma ação sobrenatural do Espírito Santo, para que o seu interior, os seus sentimentos sejam curados. Amém? Para que você possa perdoar. Vou lhe dizer uma coisa que eu preciso dizer para a igreja. Há casos, amados, em que algo aconteceu há muito tempo e a gente não liberou o perdão. E quando a gente libera o perdão, é mais fácil. Aquilo já aconteceu há muito tempo. Às vezes você nem vai encontrar mais
algumas pessoas, às vezes não se vai mais tocar naquele assunto. Mas quando alguma coisa aconteceu mais recentemente, a despeito da liberação do perdão, há dores, há sofrimentos. E nós precisamos, né, entender que há um processo de cura desses sentimentos, de mágoa, de tristeza, de frustração, de falta de respeito, de desamor. Então veja, tem gente que diz assim, eu perdoo, mas eu não quero ver. Isso não é perdoar, tá bem? Porque assim, imagina se Jesus nos perdoasse e não quisesse mais me ver. Você já imaginou Jesus falar, Rosângela, eu te perdoo, mas não quero mais olhar para sua cara, nem fala comigo. Jesus, misericórdia. Não é assim, não é? Então, não é desse jeito. Agora, nós também precisamos de um tempo nosso. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente não pode ignorar a alma no meio desse espírito com esse corpo, não é? A alma sofreu, a alma, enfim, né? Não sei como contabilizou algumas coisas. Então, eu tenho um tempo de sarar a alma. Porque muitas pessoas me escrevem, me mandam e-mail dizendo assim, mas eu ainda dói quando eu lembro, não sei o quê, mas eu perdoei. Será que essa dor é sinal que eu não perdoei? Não, amado, não é. Agora, se passa um tempo e a dor continua, aí você precisa rever essa sua liberação de perdão e a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque quando volta a comunhão com o Espírito Santo, amado, vem a cura. Então também não é normal ficar doente aí, né? Dias, semanas, meses, não existe isso. Então a comunhão não foi restabelecida. Porque a hora que o Espírito, né, de Deus volta a ter comunhão com o nosso espírito, comunhão. Então, todas as manifestações estão de volta. Paz, alegria, amor. Então não pode viver chorando, se lastimando. Vou falar uma coisa. Bispa, você começou com a questão do pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um pacificador, primeiro ele tem que buscar a paz interior. Unir e colar aquilo que está quebrado. Segundo lugar, uma vez voltada a comunhão, o fruto do Espírito vai começar a se manifestar. Portanto, todos à nossa volta sabem muito bem quando isso é real ou quando isso é hipócrita. Porque se nós continuamos passando a mão num telefone para falar daquilo que nos aconteceu, daquilo que nos fizeram, se o nome de certas pessoas continuam na nossa boca, não teve nada de comunhão com o Espírito Santo restabelecida, não houve perdão, coisa nenhuma, não tem fruto do Espírito Santo e não há felicidade, bem-aventurança alguma, porque bem-aventurado é o pacificador. E ele é chamado Filho de Deus. Então, amados, vamos tomar mais cuidado com as atitudes. Porque pensar, terminar um culto e dizer, que palavra! Qualquer um pode falar. Agora, viver esta palavra são para os obedientes, para os tementes, para aqueles que querem de fato a cola, né? A união com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vigie a sua boca, vigie o seu telefone, vigie o seu e-mail, porque tem gente que não está sendo chamada de pacificador nem pacificadora, mas de contencioso, de divisor, de espalha-brasa. E nesta igreja, a palavra do altar vem para corrigir, edificar, exortar, consolar, trazer vida, a vida abundante para o dia a dia da igreja. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Vamos orar? Eu quero aqui na frente os nossos intercessores de segunda-feira. Se tiver mais algum oficial que sinta de vir aqui orar com a igreja, rapidinho aqui à frente, estamos encerrando. Eu vou dar a bênção final. São 10h03. E como tem alguns que não são pacificadores, reclamam quando eu passo da hora. Ficam comentando que o culto é longo. Então, para que você vá em paz, para que você seja de paz,
para que você seja um pacificador e seja conhecido e visto como um filho de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo aquele que o ama sinceramente e o obedece. Em nome de Jesus, amém. Você que é pacificador e precisa sair, vá em paz, vá feliz, leve esta paz. Você que precisa colar alguma coisa, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Aqui há pessoas que eu sei que têm um coração de paz, para gerar paz na vida da igreja. Vem aqui à frente. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, experimentar a Tua ação sobrenatural, Pai. Ó Deus, para que o interior de cada um de nós, os nossos sentimentos, Senhor, sejam curados, Pai. Ó Deus, nós somos os Teus filhos, nós somos os crentes em Jesus. E nós não podemos viver com falta de paz. Não há coerência, Senhor, em vivermos com falta de paz. Nós temos o Deus da paz. Nós temos a paz de Deus. Portanto, Senhor, se alguma coisa, Senhor, quebrou a comunhão com o Espírito Santo, ó Deus, pessoas, circunstâncias, atitudes, voluntárias ou involuntárias, agora não importa, Jesus. Tu queres curar a nossa alma e, consequentemente, o nosso físico, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, uma vida plena, feliz, abençoada. Queremos ser chamados filhos de Deus nesta terra, Senhor. Queremos que pela nossa vida outros te conheçam e sintam prazer em te seguir, Jesus. Ó Deus, mas nós não podemos viver, Jesus, quebrados, com pessoas, com familiares, Jesus, dentro da mesma casa, com ressentimentos, arrastando isso por mais um dia, uma semana, um mês, um ano. Jesus, nós queremos experimentar a leveza no nosso interior, a leveza que vem depois de um perdão, de uma liberação de perdão, de um pedido de perdão, Senhor. Nós sabemos que a tristeza, a dor, o desconforto vão embora, Jesus, quando nós perdoamos, Pai. Ó Deus, eu sei que a Tua paz encherá o nosso coração. O Teu amor, Jesus, cobrirá todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Haverá saúde física, espiritual, mental, emocional. Ó Pai, todos nós vamos dizer: que delícia viver em Deus, que delícia viver com Deus, que delícia viver para Deus. Jesus, permite que a Tua igreja experimente, Senhor, essa delícia, esse bem-estar, Senhor, esse prazer, Jesus, essa saúde, Jesus. Pai amado e bendito, ó Deus, inquieta cada filho que precisa perdoar ou pedir perdão, mas inquieta tanto, Senhor, que não consiga ficar um minuto mais sem a reconciliação contigo e com o homem. Ó Jesus, Jesus, não deixa-nos voltar para as nossas casas, Senhor, amargos, duros, insensíveis. Tu falaste, Pai, Tu falaste, não fui eu, fostes Tu, Senhor. O Teu Espírito, Jesus, é o Teu Espírito Santo, Senhor, que convence, Pai. Ó Deus amado e Deus bendito, está caindo por terra, Jesus, muros de separação, muros de separação. Eu repreendo essas muralhas que se estabeleceram entre pessoas que se amam, entre irmãos em Cristo, entre familiares queridos. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós não vamos nos lembrar das palavras ásperas, nós não vamos nos lembrar mais das caras amarradas, em nome de Jesus Cristo. Pai bendito, é noite de cura, Senhor, é noite de restauração emocional, é noite de nos arrependermos do que fizemos, do que falamos, do que deixamos de fazer, Senhor, de nos reconciliarmos contigo, Senhor.
Não podemos viver sem o Teu Espírito em comunhão conosco, Senhor. Jesus, perdoa-nos a todos, Jesus. Perdoa-nos a todos nesta noite. E faz-nos dar passos de fé, Senhor, na direção da reconciliação, da paz. Temos que seguir a paz com todos. Senão ninguém vai ver Deus agir. Deus, eu quero paz, Senhor. Eu quero ter paz. Por isso, Jesus, hoje, Senhor, tudo que está quebrado, eu ligo na minha vida, Senhor, na minha casa, no ministério, na vida dos meus irmãos, Jesus. Nós não vamos ficar aqui pedindo paz. Nós já temos a Tua paz. Nós vamos atacar, Jesus, o engano, o erro, a concupiscência. Jesus, ó Deus, nós deixamos, Senhor, aquilo que foi o motivo de ruptura. Nós deixamos, Jesus. Nós queremos hoje, Jesus, a comunhão plena, Senhor, contigo e com o nosso irmão, Jesus. Pai bendito e amado, eu sei que Tu fizeste uma obra. E por causa desta noite, por causa desta palavra, Senhor, há cura e libertação. Pessoas estão curadas hoje, voltando a ter saúde, Pai, no físico, na alma, na mente, para a glória e honra do Teu nome. Eu oro com fé, em nome de Jesus. E o povo que recebe cura na alma, diga amém, amém, aleluia. Adorar a Deus, viver o Seu altar, adorar a Deus de verdade e vem entregar, adorar a Deus, viver o Seu altar, adorar a Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor. Sai do seu lugar, vá abraçar alguém. Todos nós vamos nos abraçar, que é para nós termos a oportunidade de nos acertarmos, amém? Todos vão se abraçar. E quem precisa se acertar, vá procurar alguém, mesmo que doa, perdoe, peça perdão, em nome de Jesus. Tchau, boa noite a todos. Abraça o irmão que está ao seu lado e diga: está colado, está unido. Glória a Deus. Boa noite, internauta. Volta a ter saúde em nome de Jesus. Até domingo. Graças a Deus.